Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a parte 20 da saga Anunnaki. E nós vamos conversar sobre o início do escuro ano galáctico e o planeta da profecia. Nos deparamos com um capítulo-chave na nossa história planetária. Uma época caótica de diversos milhares de anos, onde o planeta se veria envolto num turbilhão de acontecimentos fundamentando a base do atual estado das coisas, isto é, a quarentena terrestre. A pergunta que vocês certamente podem estar se fazendo é como é possível que se chegasse a semelhante situação se no capítulo anterior partimos de uma grande idade de ouro na Atlântida. Essa época dourada duraria em torno de 5.000 anos, e o que podemos deduzir a partir de informações indiretas é que podemos enquadrar esse período entre 32.000 e 27.000 anos antes de Cristo. Foi uma época tão sublime. Inclusive, há informações que apontam que os planos superiores contemplavam a possibilidade de implantar a ascensão planetária da raça humana de Atlântida e subir de uma vez a vibração de todo o planeta. Salientamos também, desde agora, que o Gênesis bíblico é um livro repleto de simbolismos derivados de diversas fontes, entre elas a manipulação e a assimilação de elementos da mitologia suméria, quando os judeus foram presos na Babilônia em 580 a.C., mas que parte tudo de uma ideia essencial, que é a concepção de uma recordação confusa de se ter vivido em um paraíso na Terra e depois, lamentavelmente, haver perdido. Esse conhecimento e certeza interna das primeiras civilizações pós-diluvianas de haver perdido esse paraíso por seus pecados não é outro senão o afundamento de Atlântida. Mas não precipitemos os acontecimentos, ainda que haja um largo trecho neste semblante histórico. A pergunta de como se deu a decadência da alta espiritualidade Atlântida é recorrente na nossa história planetária, e a única resposta que parece correta é simplesmente o afã pelo poder. Havíamos deixado Atlântida repartida em 10 reinos atlantes, encabeçados pela encarnação de Enki, o rei Netuno ou Poseidon. A alta espiritualidade das escolas de mistério de Thoth e a ordem Melquisedeque haviam permitido paulatinamente que os atlantes mais elevados conseguissem despertar a rica genética herdada dos mestres lemurianos, e assim desejavam aprender e dominar os poderes psíquicos, mediúnicos e das artes alquímicas. Mas, com o tempo, a sociedade atlante aumentou a tal ponto que se deu um comércio realmente potente, aparecendo grandes comerciantes, uma alta burguesia e, sobretudo, uma elite de poder que pressionava com força para cada vez contar com mais voz e voto nas decisões do governo. Essas ânsias de riqueza e poder acenderam as chamas das almas maldequianas encarnadas entre os atlantes, que até este momento os mestres sacerdotes haviam conseguido controlar durante milhares de anos. Essas elites não toleravam as críticas do Conselho de Sacerdotes nos órgãos do governo. Uma confrontação que foi se estendendo, já que o sacerdócio estava cedendo à ambição das elites, e esse afã de acumulação de riqueza estava criando bolsas de pobreza em vários pontos da sociedade atlante. Nos tempos de glória, ninguém sentia necessidade de opulência. Todo mundo era rico igualmente.
já que simplesmente todos tinham o que realmente necessitavam. Faziam um trabalho para a comunidade durante algumas horas do dia e o resto do tempo dedicavam-se ao seu crescimento pessoal. Uns iam às escolas de mistérios, outros praticavam jogos e esportes e outros simplesmente passeavam. Cada um sentia e decidia o que queria fazer com seu tempo livremente. O passo seguinte foi a formação de facções entre os distintos reinos atlantes, envolvendo-se em contendas políticas, alianças e traições. Tudo isso, como podemos ver, soa muito atual. E de fato, hoje em dia ainda nos encontramos limpando as memórias daqueles tempos atlantes. Por outro lado, não fizemos caso desses territórios Anunnakis na época dourada, mas na grande federação de Alcione havia muita gente preocupada. O porquê era devido ao grau de corrupção e moral dessas raças Anunnaki já muito possuídas pela energia Arconte. A tensão entre facções crescia, tudo também por poder, inclusive com alguns conflitos armados pontuais, onde a raça humana Sapiens era carne de canhão e pagava muitas vezes o pato desses conflitos. Além do mais, já temos comentado algumas vezes que a raça reptiliana possui certa capacidade de alimentar-se energeticamente de outros seres, sobretudo de energias densas. Mas, para efeito da negativação dos arcontes, começaram a experimentar uma importante dependência dessas energias, o que provocou que caíssem em uma espiral de imoralidade e densificação espiritual. Esse processo, como veremos mais adiante, chegará a limites extremos e repugnantes, tanto que essas raças reptilianas se chamavam na antiguidade de demônios, título que certamente mereceram. Na Grande Federação já vimos tensões que datam de milhares e milhares de anos atrás, demandando inclusive o uso de força militar contra Anunnakis, as ordens de Satã e Caligastia, todos por delito de alta traição e antes que fosse demasiado tarde. Todavia, essas monções não prosperavam, mas agora, visto essa escravidão a que estava submetida a raça humana Sapiens em território Anunnaki, moveram-se numerosas petições em toda a federação por uma intervenção bélica. Um exemplo temos nas raças humanoides de Tau 7, que foram uma das últimas que conseguiram se libertar do jugo reptiliano pelo uso da força com o apoio da federação. Tinham muito fresco na memória o que era viver baixo a opressão reptiliana e ainda com recente espírito de guerra. Essas raças, apesar de benevolentes, possuíam uma experiência militar muito recente. E há informações de que pontualmente tenham intervido contra raças Anunnakis no sistema solar e outros ainda que foram abortadas no último momento por intervenção da Grande Federação. Os Arcontes e os Anunnakis viam com receio a influência de Sirius e das Pleiades no planeta Terra, sobretudo dessa última pelo seu poderio militar. Com base nisso, impulsionados pela sede de poder que estava se estabelecendo sobre Atlântida, os arcontes de alto nível decidiram infiltrar-se na psique de certos personagens-chave para fazer sucumbir o Projeto Atlante. Começaram a manipular a psique de cidadãos, provocando neles maior sede de poder, traições, contendas e vinganças. Mas também se infiltraram nas mentes de alguns personagens chaves do sacerdócio, fazendo-os esquecer o princípio fundamental de qualquer mestre que se preze, que é o serviço aos demais, e não o serviço a si mesmo, ao ego e ao poder.
Isso, portanto, era a antessala da volta da magia negra à Atlântida. Se produziu uma ruptura no sacerdócio, abrindo essa facção sacerdotal escura e uma nova classe de escolas. Nela se oferecia para o pupilo o empoderamento de si mesmo para o crescimento pessoal, não para servir, mas sim para ser poderoso sobre seus iguais. Dessa forma, começou-se a má utilização das altas capacidades psíquicas que possuíam pela graça da semente dos mestres lemurianos. Além dos saberes alquímicos, usando tudo exclusivamente para o benefício próprio. Essas escolas escuras tomaram, como dizíamos antes, o símbolo da árvore do conhecimento, em contraposição às escolas de conhecimento de Thoth, da ordem Melquisedeque, que tinham como representação a árvore da vida. Como podemos ver, já falávamos que o Gênesis é um autêntico barulho de símbolos, que parte é uma recordação do paraíso perdido Atlante, esquecido ou mal interpretado. Na Bíblia se faz referência a essas duas árvores, mas de uma maneira emaranhada com outros conceitos e tão enigmática que sua interpretação, com o correr do tempo, sofreu uma evidente deterioração. Além do mais, devemos resumir que a utilização dos saberes alquímicos que um dia foram ensinados nas escolas de Thoth se viu o uso nas tábuas esmeraldas e nas mesas de poder confeccionada com esse saber para fins meramente egoístas, inclusive como armas poderosíssimas de magia negra. Assim, e com a atenção que lhes é adiantado, se diz que o espelho de Salomão não era nada mais do que uma dessas mesas alquímicas esmeraldas levadas por Moisés desde o Egito às terras de Israel, mas utilizada depois como instrumento para o domínio e a barbárie. A maior glória de Enlil Javé, esse é o projeto do povo eleito. Como as desigualdades sociais se acumulavam, fruto do trabalho arconte, se deu em Atlântida a mesma desgraça que se dava nas terras Anunnaki, a escravidão. Agora, os cidadãos de Atlântida exibiam uma ostentação de poder através do número de escravos a seu serviço. Tal indecência moral fez com que a Federação de Alcione, inclusive a Confederação dos Planos Ascendidos, acendessem todas as luzes de alarme. Aqui se pode fazer a diferença entre os deuses Elohim, filhos paradisíacos, grandes arcanjos ou como se deseja nominar. Se manejava uma profecia que alguns deles haviam vislumbrado já há 25 milhões de anos atrás, a de que haveria um planeta onde uma grande batalha final entre a luz e a escuridão seria travada. Um planeta onde essa luta traria grande dor e sofrimento, onde o mal chegaria a cotas nunca vistas antes, bizarras e retorcidas que representariam um esforço descomunal para os guerreiros da luz. E muitos grandes mestres, inclusive, cairiam derrotados nessas energias de densidade, mas que finalmente a luz prevaleceria e seria a espoleta final para a libertação de outros mundos neste universo local. Todo esse processo de degeneração moral e espiritual atlante foi um processo lento e paulatino durante muitos milhares de anos. O rei Enki, Poseidon, defendeu sempre o sacerdócio no conselho, o que levou a elite atlante contra o próprio rei. Este, quando se deu conta que a sorte já estava lançada, decidiu abdicar do trono para não ser objeto de tensão social, fazendo desta maneira com que sua figura e memória fossem respeitados para sempre como pai fundador da Atlântida.
O destino de Enki é um mistério, mas o mais provável é que tenha regressado para suas terras Anunnakis do Egito, naqueles tempos ainda pouco povoado. Vendo-se assim livres, as elites apoiaram reis afins a seus interesses. As primeiras decisões não tardariam a chegar e a remodelação dos órgãos de governo, excluindo deles a facção de sacerdotes que não lhes interessava. Parte desses, que eram de descendência de raças arianas da Groenlândia, que haviam emigrado, como vimos em outros capítulos, para Atlântida, tomaram consciência de que os melhores tempos no continente haviam chegado ao seu fim e decidiram voltar para sua terra natal, no norte, para ensinar aos seus toda a glória do melhor saber atlante. Esse grupo de sacerdotes arianos de estatura normal, junto com outros gigantes arianos das raças atlantes e lemurianas primitivas, emigraram para as terras que se denominam nas lendas nórdicas como Thule, que não seria outra senão a Groenlândia, que nessas épocas sua parte norte já se encontrava bastante afetada pela glaciação. E essa raça de grandes mestres seria a origem dos grandes mestres druidas das lendas europeias. Como veremos mais adiante, o processo de glaciação provocou uma série de migrações, sobretudo em direção à Eurásia. Mas, regressando à questão dos mestres de luz da Atlântida, que liam os signos e as posições dos astros, mas também em contato com entidades paradisíacas dos planos ascendidos, todos eles tinham claro que o começo do novo ano galáctico marcaria um período de 25.800 anos, onde a escuridão acamparia neste planeta sagrado. Isso, unido ao fato de que o contingente de almas maldequianas de baixa vibração que estavam encarnando neste planeta estavam dando forma a uma sociedade de péssimas atitudes, assim que o panorama desolador para os mestres terrestres. Face a essa situação desesperada, houve um chamado entre as mais puras e altíssimas consciências Elohim, apresentando-se assim 1000 presenças do Deus Eu Sou, com o objetivo de salvar a raça humana terrestre do jugo arconte e reptiliano. Creio que temos comentado em capítulos anteriores que uma alma, na hora de encarnar, deve fractalizar-se devido a que nossos corpos 3D não suportariam um tamanho nível vibratório. A parte de que as almas não possuem sexo e são, portanto, andrógenas. Assim, uma alma pode fractalizar-se de 12 a 144 fractais de alma, e esse mesmo é o processo que seguiu essas 1000 presenças Elohim, fractando-se em sua totalidade, cada uma em 144 fractais, dando um resultado dos famosos 144.000 do livro do Apocalipse. Este realmente é a origem genuína dos 144.000 que, segundo a Bíblia, obedecem à vontade divina. Essas presenças do Deus Eu Sou fractalizadas encarnaram em Atlântida e seriam os puros entre os puros, os incorruptíveis, as sábias eminências que não se contaminariam com a mesquinharia arconte e seriam o estandarte que salvaria a semente da humanidade e sua conexão com o planeta e a fonte primordial. No ano de 23.844 a.C., é a data que marcava o novo ciclo galáctico. Um ciclo que começaria de maneira drástica, sendo um aviso dos tempos que estariam por vir. Em Atlântida, se estava dando uns momentos realmente conturbados, onde as lutas entre os clãs pelo poder estava dando passo já à violência direta e a conflitos armados de caráter bélico e dentro de alguns reinos, inclusive entre reinos.
Além do mais, a indecente escravidão que comentávamos anteriormente, havia algo que as elites desejavam, que era a alta tecnologia. Para tanto, os Anunnakis ofereceram apoio tecnológico, inclusive no desenvolvimento de experimentos genéticos, dando lugar a novas raças humanas escravas, para servir as novas elites atlantes. Não se sabe muito bem as características físicas dessas raças, mas as poucas informações que existem a respeito é que foram várias e de caráter muito regressivo, como não podia ser de outra forma por cortesia da ciência Anunnaki. Estes ampliavam sua influência nos territórios da Federação, tentando assim baixar o peso da influência siriana e pleiadiana na sociedade atlante. Há ainda que se mencionar que alguns experimentos genéticos foram realmente bizarros e repugnantes, chegando inclusive a mesclar homens e animais apenas para a pura diversão das elites. E isto para a Federação foi a gota d'água, emitindo o Alto Conselho um edito pelo qual se colocava o manifesto que as autoridades atlantes haviam infringido as linhas vermelhas marcadas em seu momento desde Alcione. Não apenas haviam tido assistência de alta tecnologia, mas também haviam realizado experimentos genéticos, alguns realmente desprezíveis. Portanto, a Federação se sentia desvinculada do dever de dar suporte a este projeto terrestre. Se aprovou a decisão de uma investida armada contra os Anunnakis e todas as suas colônias no sistema solar, e sobretudo o seu centro neural, estabelecido no planeta Terra. Então entraram em guerra. Agora, logicamente, pode-se perguntar como foi essa guerra? E que temos que dizer sinceramente, não sabemos, e temos poucos indícios que nos permitem sugerir uma hipótese de como teria sido esse conflito. O que se pode dizer é que ao redor de 25 mil anos, há informações muito superficiais de que nesta guerra, tristemente, a Federação foi derrotada. Pode-se deduzir que os Anunnakis já estavam há muitos milhares de anos no sistema solar e conheciam muito bem o território. Usaram também a Lua como escudo e barreira defensiva, uma vez que a Lua é um satélite artificial e é bem mais antiga que a Terra. É oca e basicamente o mais acertado que se pode dizer sobre ela é que ela nem deveria estar ali. Mas voltaremos a falar nela no devido momento em capítulos posteriores. Podemos tomar por base os acontecimentos narrados nas mitologias espalhadas pelo mundo, que fala de tempos onde uma estirpe de jovens deuses entrou em guerra contra raças veteranas de divindades, impondo-se finalmente sobre esses velhos deuses. Um exemplo podemos encontrar em poemas épicos sumérios, ou mesmo na mitologia grega, onde vemos a vitória dos jovens deuses encabeçados por Zeus sobre seu pai Cronos e a estirpe dos titãs. Além do mais, como diz o ditado, como é em cima, é abaixo. Nas terras atlantes, os conflitos eram a norma. Se deram lutas entre cidades rivais com armas de destruição massiva, afetando as energias telúricas, pelo qual canalizavam a energia do universo em suas poderosas pirâmides. Essas pirâmides e obeliscos de quartzo, que antes acumulavam e distribuíam energia por todo o planeta, passaram a ser utilizados como arma de plasma para destruir seus inimigos. Essas energias telúricas e do cosmos proveniente da fonte não são energias inertes, mas sim dotadas de consciência. E ao se dar conta dessa utilização imoral que foi feito não para curar, não para proteger, não para construir, mas sim para destruir,
essas energias se protegeram a si mesmas, fundindo-se com a Terra e gerando grandes cataclismas. Parece que Atlântida tinha uma forma curva, como um bumerangue, que cruzava o Atlântico de lado a lado, desde as costas africanas de Cabo Verde, as Ilhas Canárias e Madeira, e no outro extremo, nas cercanias do que hoje é a Flórida, nos Estados Unidos. E esta é a zona onde fontes canalizadas apontam a que grandes pirâmides, onde a energia delas era mal utilizada a tal ponto que provocou o afundamento dessas terras continentais, gerando perturbações eletromagnéticas de todo tipo, e que hoje conhecemos como o famoso Triângulo das Bermudas. Esse afundamento de Atlântida e a descompensação de toda a rede de estabilidade terrestre gerou também o afundamento de outras terras, como o norte da Lemúria, que naquela época já estavam abandonadas. Esse foi o primeiro grande aviso da Mãe Terra, civilização Atlante, que naquela época surtiu um efeito de curto prazo, onde as sociedades tentaram resgatar a paz. Mas o germe escuro da escravidão e do poder, a magia negra e a ciência genética mal utilizada e demais densidades do espírito já estavam fortemente enraizadas. Começaram-se cataclismas, guerras, violências e desgraças. Um ciclo de 25.800 anos de escuridão. Um ano galáctico que nos faria cair em uma densidade inimaginável, acabando no fim dos milênios a gerar o que hoje é a Matrix planetária. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e vamos partir para a tradução da parte 21. Até lá!